vou apresentar agora o programa Sobrecarga 3, está na versão 3.1, que foi incluso algumas mudanças solicitadas pelo Victor, né, pelo engenheiro Victor. Ele já está disponível para ser saído aqui pelo COS, através do menu de aplicativo, Sobrecarga 3. A tela principal do aplicativo, a parte relatório, onde a gente vai fazer pesquisar as medidas dos carregamentos dos transformadores, né? Mas primeiro eu vou mostrar a parte de manutenção, onde a gente faz o cadastro. Aqui tem a tela de cadastro de subestações, usuário e senha, ambiente protegido, né? Vou entrar aqui. Então aqui eu cadastro todas as subestações, sigla, nome, a maior tensão da subestação e qual região ela pertence. Pontos monitorados. Vocês viram que não pediu a senha, basta digitar uma vez, ele já reconhece o usuário logado, então ele não pede para digitar de novo. É uma das melhorias que teve em relação à versão anterior. Se ele acessar essa tela primeiro, logicamente exigiria o agora se ele fechar o programa e abrir de novo, aí já pede a validação novamente. Então aqui tem todos os pontos de monitoramento cadastrados. Aqui eu tenho a identificação lá do SAG, né, para o ponto de medição de corrente, a subestação, corrente nominal, corrente de ajuste, a tensão nominal, a potência MVA nominal, a descrição do ponto, né, corrente, lado, alta tensão, transformador 1 de 69, 34,5 kV. O identificador da medição de tensão relacionado a esse ponto, o identificador da medição de potência ativa e também de potência reativa. E além do flagzinho para monitorar em tempo real. Também temos o nome do transformador, a tensão do primário, a tensão do secundário, a tensão do terciário, caso exista, e qual é o lado que está sendo medido neste cadastro. Se é no lado da alta, da baixa ou da média. Então, tudo são informações importantes que tivemos que criar esse banco de dados para poder depois montar o relatório. Existe um padrão de fluxo? Padrão? O AT, BT, o lado da medição ali Não, esse aqui, por exemplo, esse aqui esse ponto de corrente aqui, ele reflete ao lado. Eu tenho que informar qual que é o lado. Para a composição do relatório. Qual é o lado. Embora aqui já tenha, mas por que eu podia ter pegado aqui? Mas isso não é padrão. Perfeito. Entendeu? Então, às vezes, tem casos que não tem esse AT aqui e refere-se ao lado AT. Então, eu achei melhor a gente tabular para ficar a coisa mais garantida. Perfeito. Usuários autorizados, onde pede usuário e senha, você cadastra quem são as pessoas que vai poder... Somente isso consegue fazer login. Sim, nessa parte de manutenção, porque a parte de consultar, de criar o relatório é livre. As informações é livre. E um banco de auditoria. Lá naquela telinha de cadastro das medidas, lá da configuração do ponto, qualquer alteração que for feita lá, de valor, de ajuste, tudo, é registrado a data e a hora, o usuário, o endereço IP da máquina, qual tabela que foi modificada, qual campo, qual que era o valor antigo, qual foi o valor novo. Então, para fins de rastreamento, até para correção de uma falha, o cara corrigiu errado, qual que era o valor que estava antes, aqui ele consegue ver. Ótimo. Vamos exemplificar aqui como que eu construiria um relatório de sobrecarga de transformadores. Mês e ano, pesquisar máximo carregamento do mês. São dois tipos de pesquisa que eu posso fazer: o carregamento máximo ou o carregamento simultâneo. Vamos supor o mês passado, fevereiro de 2017, mandar executar. Demora um pouco, porque acho que são mais de 400 transformadores, mais de 600 pontos, né?
validando todo um conjunto de banco de dados, Ele busca lá no banco Oracle, né, do histórico do SAG. Então ele já busca calculando o máximo para cada ponto. E além disso, eu vou explicar depois que terminar, ele faz uma série de consistências. Identificação de desvios. Ele pesquisa, além, eu estou mandando pesquisar fevereiro, mas você vai ver que para cada ponto ele vai pesquisar o mês de janeiro e trazer o máximo para poder comparar com o valor de fevereiro, que às vezes, se tiver muito distoante, já fica duvidoso, né? Desperta um alerta. Porque às vezes tem algum erro na medida, alguma coisa, né? Quando terminar de processar, fica mais fácil de a gente ver. À medida que você carrega um mês, Saul, ele faz um arquivo temporário interno, toda vez que ele vai lá na base do Sim, aqui, enquanto está processando, ele está na memória do computador. Mas tem opção, porque você vê que é bem demorado, você precisa buscar um mês inteiro, né? Mas tem opção aqui, ó, esse botão aqui, ó, salvar. Você salva o que ele trazer para mim, depois se eu precisar trabalhar depois, basta abrir, aí é instantâneo. Entendeu? Okay. Inclusive essa foi uma das coisas que o Vitor pediu. Guarda o arquivo, você vai lá você pode uma opção de salvar o banco de dados. Agora é possível salvar o banco de dados. Aí ele já buscou as medidas no Oracle, agora ele está fazendo os ajustes. Quais ajustes? Primeiro, você viu que é cadastrado individual, cada ponto de medição. E na maioria dos transformadores nós temos uma medição na alta e na baixa. Certo? E são distintos, são valores. E a gente notou que o máximo não dá no mesmo horário. O máximo da alta e o máximo da baixa. O máximo da alta e da baixa, não, na maioria das vezes, não coincide. Então a gente teve que, como é que fala? Normalizar por um dos lados. A gente elegeu o lado da baixa. O lado mais real, né? Do ponto de vista do monitoramento em tempo real, ele vai ler os dois e ranquear o maior. Sim, é tempo real. Ali eu trouxe os dois. Aí eu fiz uma comparação, peguei o lado da baixa e peguei o horário, data e horário da baixa. Fui lá na alta, pesquisei aquele horário e coloquei para ficar igual. Então, digo assim, a mesma base utilizada no monitoramento, a base utilizada no monitoramento em tempo real, apesar de ser uma interface diferente, ela utiliza essa mesma base cadastrada nesse sistema. Exatamente. Então, para o mesmo transformador, você tem a medida de alta e a medida de baixa, agora comparando com os ajustes, digamos, os limites, né, cadastrados para a função de tempo real. Isso. Aí lá no tempo real, ele simplesmente vê o valor do momento e ranqueia ele, porque o que interessa para o operador é garantir que nenhum dos lados venha desarmar. Né? Exatamente. Aquele programa de monitoramento em tempo real, ele usa a mesma base de dados. O que estiver cadastrado aqui é o que ele vai para lá. Então aqui ele terminou o processamento. Então, como eu disse, para cada transformador aqui, o horário da alta e da alta tensão e da baixa tensão é o mesmo agora. Ele pegou pelo horário da baixa. Foi lá na alta e fez uma nova pesquisa. Entendeu? Não significa que o valor da alta aí é o máximo verificado para alta tensão. Exatamente. É simplesmente o valor da alta carregado para o momento da máxima carregamento da baixa. Porque, como eu estou verificando o mesmo transformador, ficaria muito estranho. Para os transformadores que não têm medição na baixa, aí você traz o valor da alta. Exatamente. Porque o que não caso, tem na baixa já é o valor que deu na alta. Aí já o da alta realmente reflete o valor do máximo carregamento verificado. Okay. Então, que informações eu tenho aqui? A região, a data, a hora, data e hora que ocorreu o valor máximo daquele mês. A sigla, o nome, a tensão da subestação, descrição do equipamento, a tensão nominal, a tensão medida. Tá vendo? Tem alguns casos que não é possível medir a tensão, mas na maioria dos casos é possível medir a tensão. Para que isso? Para a gente calcular a potência aparente, né? Calculando pela multiplicação da tensão pela corrente por raiz de 3. Aqui nós temos a porcentagem em relação do medido em relação ao nominal, ou seja, o carregamento em relação à corrente. Né?
Por qualquer uma das colunas, se eu clicar, eu consigo ordenar, crescente ou decrescente. Isso se torna uma ferramenta, né? Aqui eu tenho a potência nominal do transformador, a potência ativa medida, a potência reativa medida. Com esses dois dados aqui, eu consigo calcular também o MVA, através de uma outra forma de cálculo. Raiz quadrada da soma dos quadrados desses termos, né? Isso. Só a gente lembrar daquele triângulo da potência aparente, lá, que é hipotenusa. Exatamente. Então, para a maioria dos transformadores, eu cheguei a um valor de MVA calculado, ou pela corrente e tensão, ou pela potência ativa e reativa. Nesse caso, alta e baixa coincide? Nesse caso, você vai ver aqui que não vai coincidir. Inclusive, é um dos cheques que eu estou fazendo. Tem que dar próximo, claro. Tem que dar próximo. A gente sabe que tem as perdas dos transformadores, né? Influencia diretamente, né? Exatamente, relação de mas é próximo. Tem que ser próximo. Tá, okay. Inclusive, uma coisa também que o Vitor pediu para checar. E que eu vou mostrar aqui que está funcionando. Não tem discrepâncias, não tem identificar erro de medida. Antes de você passar para frente, só para... Então, só voltando aqui, ele pega a referência, o carregamento na baixa do transformador. Identifica a máxima do transformador, horário, e vai lá naquele dia, horário, e carrega o valor registrado na alta. Isso. Equalizei o horário. Isso. Baseado na baixa. Em regra, pela condição de carga do sistema, o carregamento da alta é sempre maior em termos percentual do que o carregamento da baixa. Então, para efeito de monitoramento de efetivo do carregamento transformador, a baixa é o valor mais fidedigno. Mas do ponto de vista do monitoramento em tempo real, a alta é que reflete a condição mais crítica. Quanto ao monitoramento em tempo real, não tem nada a ver. Não, digo isso é só para o relatório. Esse ajuste aqui é feito somente aqui para o relatório. Lá para o monitoramento em tempo real, continua monitorando o que for selecionado para monitorar. Não, eu digo o seguinte, só pensando já na aplicação dele para dentro do COS. O relatório ele vai constar um transformador com carregamento de 18% da baixa. Isso. 118%, 18% de sobrecarga. É bem possível que, em função das relações de TAP, da questão da tensão do lado primário, nós temos casos em que o 138 ele chega a 112 kV, em que na alta tensão, em termos de corrente, ele vai admitir um carregamento percentual da ordem de 125, 126, 130%, né? O que vai logicamente exigir aí alguma cobrança em cima de ações de obra, de alívio aí. Eu consigo, para fins de operação, carregar esse mesmo dado, tomando agora como referência a alta tensão? No momento não, porque o programa foi feito para o relatório. Exatamente, mas poderia ser, em futuras versões, ser configurável. Qual que vai ser que eu vou tomar por base, alta ou abaixo, entendeu? Entendi. De qualquer forma, eu posso... Como o programa foi feito para atender inicialmente o setor de estudos, né? E, inclusive, quem me passou essa informação para pegar pela baixa foi o engenheiro lá, Luiz Gonzaga. Ele falou, não, vamos padronizar pela baixa. Pela baixa, ok. Certo? Mas eu consigo pegar o carregamento do transformador pela alta, o máximo carregamento do transformador pela alta tensão? Vai conseguir. De uma maneira... Por exemplo, nesse programa aqui, não, né? Nesse programa, não, até que conseguiria sim, mas se você teria que, por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso substituir por outra medida. Aí eu coloco aqui o identificador, a data e a hora, mas você teria que saber a data e a hora. Mas se você for no SCM, você consegue facilmente essa informação, né? Ok? Então, voltando aqui, como eu estava explicando, onde é possível calcular o MVA por corrente e tensão, ou por potência ativa e reativa, o programa calcula. E compara o valor dos dois. Concorda que tem que ser o valor próximo? Que, inclusive, é essa coluna aqui, ó, que ele calcula o percentual de diferença entre os MVA calculado das duas formas. Aqui, ó, eu posso configurar ele pintar de amarelo, olha lá, quando a diferença por padrão eu deixei 10%. Se a diferença for maior que 10%, ele pinta. A gente vê que caso aqui que deu 1050%, ou tem algo errado. Você entendeu? Então,
Se você checar aqui, pode ser um cadastro errado ou uma medição ser, errada mesmo. Pode ser um simples fato em que o contrato é um terciário, né? Ou pode ser um erro de medida absurda, né? Exatamente. E aí, logicamente, medida, o responsável pelo relatório vai ter que ter esse cuidado. Então, a função disso aqui justamente é alertar, ou quem está fazendo o relatório, tem um erro aqui, vou verificar. Ok? Além disso, o programa, para cada ponto, ele vai lá no mês anterior ao mês solicitado de análise e busca o maior valor do mês para aquele ponto. Por isso que demora tanto o processamento, é muita coisa que tem que buscar. Mesma data, mesmo horário, ou ele processa o mês? Não, é mesma data, mesmo horário não, é o máximo do mês. O máximo no intervalo do mês. Talvez não com certeza não vai ser no mesmo horário daquele mês, pode ser outro dia, mas é do mês anterior. Para quê? Para você ver que às vezes dá muito destoante, porque isso aí geralmente tem uma carga média, né? Que é um valor médio. Criar, né? pelo menos para ele validar uma linha de tendência. Porque às vezes dá um valor muito divergente do mês passado, ou muito maior, ou muito mais baixo. Você fala, mas mês passado deu tanto, esse mês está dando um valor muito diferente. Por quê? Pode ser que esteja correto, né? Pode ser que seja um falho, um erro, né? Então a gente configura também, olha lá, ó. Por padrão eu deixei 20%, acima de 20% ele pinta de amarelo. Ó. Onde está pintado de amarelo aqui que deu uma variação em relação ao mês anterior, né? Maior, olha lá. Nesse caso aqui, por exemplo, deu 26% menor, deu menos 26%. Ou seja, esse mês aqui foi 26% menor do que o mês anterior. Por quê? Não, 26% a carga diminuiu, sei lá. Eles uma sazonalidade, né? Sazonalidade, né? Mas tem caso aqui que deu lá 61%. 61%. Por que 61%? Ele pode levar em consideração, para o mês anterior que você tira como referência, você não aplica essa consistência nesse mês específico de análise. Então ele pode eventualmente estar comparando com um erro de medida, uma corrente de defeito, por exemplo, claro, do mês sim, passado. Com certeza pode. Isso não tem como a gente checar, né? Então tem que ser feito manualmente mesmo. Manualmente. De qualquer forma, você já limita 600 linhas para 50, 40, né? Exato. Então isso aqui é apenas para alertar a pessoa que está produzindo esse relatório, um possível erro. Talvez não seja erro, né? Uma ferramenta, porque se não tivesse isso aqui, seria mais complexo. Essa variação ela é modular, dependente se é positivo ou se é negativo. Em todos os casos. Essa variação aqui por exemplo, essa do mês anterior, em relação ao mês atual. Então, se ela deu negativo, quer dizer que caiu. Se deu positivo, aumentou. Você valida 10% modular, tanto se ela variou... Exato. Entendi a sua pergunta agora. Exatamente. Até coloquei o módulo aqui, tá vendo? Porque o módulo justamente pode ser para cima ou para baixo. O módulo da corrente em relação ao mês anterior. Isso. E a variação modular do carregamento da alta em relação à baixa. Isso aqui é carregamento? Isso aqui? Isso aqui é corrente. Variação percentual. Carregamento em relação à corrente. Relação à corrente. O ampere em cima também, variação da corrente, exatamente. Então ele faz 3 tipos de análise aqui para pintar de amarelo, né? Em relação às potências aparentes calculadas, né, das duas formas, em relação à corrente em relação ao mês anterior e também, que eu vou explicar agora, a relação de transformação, ou seja, ele pega a corrente, tem aqui a corrente do outro lado, ó. Por exemplo, esse lado aqui é o lado da baixa, esse aqui é o valor que deu na alta. Aí tem uma relação de transformação aí, é um transformador 69 a 34,5. A corrente também tem que obedecer essa relação de transformação, certo? Então o que eu faço? Essa corrente, ela está proporcional à relação de transformação, a corrente do outro lado está proporcional? Aí eu calculo em relação à baixa. Em relação à baixa. Eu tive que padronizar um lado para mim, né? Eu calculei em relação à baixa. Eventualmente, se você tiver um erro no registro da corrente de baixa, ele pode entender que vai dar. Ok. O analista tem que avaliar essa Eu coloquei padrão 10%, mas isso aqui tudo é configurável. A pessoa pôr o valor que quiser aqui já começa a pintar em tempo real lá. Olha lá, tá vendo? Olha lá. À medida que eu vou alterando aqui, ele vai pintando, ó, o grid. Ok. Então aqui vocês
ficou claro, né, Jurandir? Que Ok. se a corrente aqui estiver muito fora da relação de transformação, né? Se a, então ele pinta também. Tá, mas para mim montar o relatório eu preciso de um valor final de MVA. E aí? Eu tenho muita informação aqui. Eu tenho um MVA calculado de uma forma, calculado de outra, né? E como é que faz? Aí o que eu chamei de validação. Eu preciso validar esse MVA. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nada pintou de amarelo, parece que está tudo certinho, mas eu tenho um MVA aqui por tensão e corrente, 10,12, e tenho um MVA calculado por potência ativa e reativa, deu 10. Deu próximo, muito próximo, né? Deu uma diferença de 1,24% só entre os dois. Aí, qual que eu vou considerar para ser o valor que vai para o relatório? Eu posso validar ele pela potência ativa e reativa ou tensão e corrente. Então, vamos supor que eu quero um ou outro. Ou manual ainda. Não é esse valor não. O valor é 15, não sei. Entendeu? Tá errado esse valor. Lá no SM calculou, você pegou um registro de memória de massa e tal. Essas medidas tudo errado. Essas medidas tudo errado. Perfeito. Tá, então tem as três formas. Vamos supor que eu vou padronizar por potência ativa e reativa, que eu já, né? Se eu clicar aqui no verdinho, ele vai olha lá, já aquela linha ele já validou, pintou de verde e colocou o MVA considerado 10. E aqui o carregamento 80% em relação nominal. OK? Eu posso fazer vários de uma vez. Aqui eu fiz um. Mas vamos supor que está tudo certo isso aqui. Essa faixa aqui está toda certa. Shift, selecionei vários. Ctrl, função Ctrl também se aplica. Também, olha lá, Ctrl, mais S e mais S. Ok. Validar tudo. Eu posso validar pelo outro critério, inclusive. Vou validar agora pelo corrente e tensão. Validado. Ok? Agora eu quero validar esse aqui manual. Vamos supor que esse transformador aqui tudo igual. Vamos supor que deu. Vou chutar mesmo aqui. Vamos supor que deu 50 MVA aqui. Manual, tá vendo? Eu informo o valor. Olha, ele preencheu tudo 50. Entendeu? Você pode selecionar vários. Pode selecionar vários ou um só. É bem flexível, né? Botão direito? Não, botão direito não. Seleciono o botão esquerdo. Botão esquerdo, aliás. Apertando Shift ou Ctrl, né? Certo. E mando validar. Não, aí você quer manual. Manual. Okay. Validar manual. Aí vai abrir um campo para você informar o valor. Olha lá, 20. Praticamente esse comando manual ele seria de uma tendência de uso seria individualmente, né? Exato. Medida. Exato. Então só estou mostrando aqui o recurso que o programa dá. Perfeito. Se eu quiser selecionar tudo, tá tudo certo. Botão direito, selecionar todos os registros, ó, e mandar validar, ele vai validar tudo. Entendeu? Quais as opções que você tem com o botão direito? Botão direito eu tenho, ó. Vamos supor, não, essa medida veio essa medida aqui, mas ela está errada, não é esse horário. Você pode, tudo bem, você pode ajustar o horário manual, substituir por outra medida. Inclusive, você pode substituir até o ponto de medição também. Mas geralmente vão manter o mesmo ponto. Mas e agora você não está trabalhando mais na base do sistema das medidas, você está trabalhando já dentro do aplicativo seu. É, dentro do aplicativo. Ou seja, ele trouxe para mim o máximo do Oracle lá. Mas você não concorda com aquele máximo, você quer substituir por outro horário. Então eu te dá a opção aqui. Você quer deixar a identificação do ponto de repente de uma maneira mais real, né? Exato. Esse é critério. Então aqui eu coloco a data e a hora, dou OK aqui, ele vai lá buscar o valor daquele horário que eu especifiquei aqui e substituir essa linha todinha. Ok? O que mais tem? Apagar uma linha, eu quero apagar. Aqui é mais a outra, mais a estética, por exemplo, se ele tiver de... Ele estava verde, sabe? De repente ele saiu da cor verde. Alta ajusta colunas. Lá em cima continua verde. Não, é porque ele auto-ordenou, quer ver? O verde está lá embaixo. Aí. Ah, tá. Não é porque na verdade eu movi a tabela. Ok. Aqui você faz isso tanto para alta quanto para baixo. Todas as medidas que foram agrupadas aí, digamos assim. Trata de forma igual. Ok. Perfeito. Se eu clicar com o botão direito no título de uma coluna, eu posso esconder uma coluna, mas é para esconder coluna. Mostrar todas as colunas, ele volta tudo. Mas é questão,
Não sei se a pessoa vai usar. Ok. Tá, vamos supor que eu queira validar só isso aqui por enquanto. Eu quero gravar isso no histórico. Antes de gravar, se eu quiser invalidar, por exemplo, essa aqui eu validei sem querer. Eu seleciono ela e invalidar. Pronto. Ela voltou para ficar branco. Ele volta, só desfaz a validação. E apaga aqui o MVA considerado. Uhum. Se você tiver alterado o ponto e feita a validação em cima do ponto alterado, aí ele mantém o ponto alterado. Ele só desfaz aquele valor lançado nas últimas duas colunas lá. Exato. Ok. Sal é... Eu vou testar aqui, por exemplo. Processei tudo, validei alguns, né? Falta um punhado para validar. Não, eu quero continuar depois. Por exemplo, chegou a hora do almoço, de tarde eu vou continuar, né? Eu venho aqui, salvar. Dá um nome aqui, relatório fevereiro. Salvei. Pronto, posso fechar o programa. Abrir de novo, né? Agora eu venho aqui abrir, e seleciono o arquivo que eu criei, relatório fevereiro. Está aí, inclusive os validados, deve estar lá embaixo. Aí. Entendeu? Como é que eu faço para ver o histórico? Eu venho aqui nesse botão, relatório histórico. Não tem nada gravado no histórico, porque está branco, tá limpo o banco de dados, né? Não tem nada. Então, eu vou gravar essas subestações aqui, esses pontos, no histórico. Gravar validados no histórico. Se eu apertar aqui, este procedimento irá gravar os registros validados no histórico. Registros do histórico previamente gravados do mesmo período serão sobrescritos. Deseja continuar? Ou seja, se a pessoa gravou no histórico, depois ela veio aqui, processou de novo, se ele gravar de novo, ele vai sobrescrever o que está lá no histórico, daquela data e hora. Esse período é o período de apuração do relatório, mês de fevereiro, por exemplo. Exatamente. Ele vai aqui, pelo mês, na verdade, né? É o mês. Ele vai lá, aquele ponto daquele mês, se tiver um valor já gravado antes, ele vai substituir pelo mês. novo. Okay? Então vou mandar gravar no histórico. Ou seja, você tem a opção de salvar isso aí no diretório ou salvar dentro do próprio aplicativo. Não, isso aqui, a finalidade é gravar no histórico, para fazer o relatório. Então eu estou fazendo toda a análise dentro do aplicativo e tal. Depois de validado, a finalidade final do programa, né, o objetivo. O filtro. Então o filtro você faz a partir do arquivo salvo Não. Me explica a diferença entre salvar. Salvar, ele salvou o banco de dados. Vamos supor, essa tabela. Salvou a tabela. Ok? Agora, agora gravar no histórico, ele foi no banco de dados. Agora, se eu for lá, olha lá. Para todos aqueles pontos validados ele gravou lá, Ok. Mês de fevereiro de 2017 já está lá. Você faz um filtro específico, grava, você não tem que fazer novamente aquele processamento e tudo. Já está validado os valores, você não precisa fazer Isso aqui já vai para o relatório. Ok. Lembra que nós temos valor na alta e na baixa? Para o relatório, você pode especificar se eu quero da alta ou da baixa. Lembrando que o da alta aí é o espelhado. Espelhado. Mas, mesmo assim, dá um valor um pouquinho diferente. Se eu selecionar da baixa aqui, o transformador que não tiver da baixa, ele pega da alta. Mas, prioritariamente, ele vai na baixa. Entendeu? O Vitor pediu para deixar padrão abaixo e com opção de selecionar, o que o cara quiser. Então, foi o que foi feito. E além disso aqui, o relatório também vai observações de subestações. Então, para todas as subestações aqui, eu posso cadastrar com observação. Sempre a CREUNA, vamos dizer, no dia... Substituição do transformador... informação que quiser. De 10 por 20 MVA, por exemplo, para acompanhar o aumento da capacidade. No dia 1º de março, teve uma substituição do transformador. Tá. Quer imprimir no relatório? Sim, eu posso marcar. Às vezes você pode cadastrar aqui, mas não quero que saia no relatório. Salvei. E assim, eu posso colocar várias. Eu criei um maisinho aqui.
várias observações. O filtro, Saulo, ele se faz nesse banco ou ele faz no aplicativo lá de enviar para o banco? Filtro. Eu quero manipular um relatório de acordo com algumas condições específicas. Eu quero pegar um relatório só com... Vou chegar lá, que eu estou mostrando aqui para fazer esse relatório. Esse setor de estudos lá. Isso, você salva aqui, você está já formatando um relatório de carregamento transformador nos moldes do que é hoje. Então, em resumo, o responsável pela emissão do relatório não tem que aplicar nenhum filtro, a não ser, ele só faz a consistência e o programa já vem com a formatação padrão daquele relatório. Agora, só que o programa ele é mais dinâmico e permite você pode pegar esses dados aí para outras situações, né? Okay. Aqui, ó. O ideal aqui, igual o Vitor pediu, depois é preencher essa tabela. Porque aqui, ó, eu trouxe, o programa preencheu para mim. Okay. Mas e para trás? Ó, porque aqui ele pega 5 anos, tá vendo? Aí é pegar aquela tabelinha e lançar. Como é que lança? Tanto que é simples, Jurandir. Eu quero lançar em janeiro de 2017. Clica 2 vezes em cima da célula. O valor lá, por exemplo, 5. Olha lá. E assim, vai ter que fazer um trabalho desse aí. Pô. Sim. Como tem toda a base, o gestor simplesmente... E o legal é que vai ficar tudo num banco de dados. Para fazer qualquer tipo de relatório fica fácil. Sabe? É possível. Então aqui, Jandir, imprimir. Eu vou mostrar como é que ficou a cara do relatório. Aí, ó. Superintendência. Eu fiz tipo o que o Vitor me passou ó, de modelo, né? Que ele pediu uma capa. Aqui, ó, aqui tem a mês de referência e o ano de referência, né? O que vai sair lá na... Aqui tem um relatório de carregamento massa transformador para cada subestação, os transformadores daquela subestação, potência nominal, o ano. Aqui, porque como não tem os outros anos, ele não preencheu. O programa, essa tabela é inteligente, ela só mostra que tiver preenchido. À medida que for crescendo, essa tabela vai crescendo também. E as observações, nós só cadastrou de exemplo, só de CRE1, veio aqui. Então é isso aí. Vamos voltar lá. Se eu quiser exportar para o Excel essa tabela aqui, ó, apertar aqui, ele exporta para o Excel. Se você tiver o carregamento histórico em Excel, ele carrega? Não, só manualmente. Não, só manual. Igual você falou, filtro. Eu quero filtrar, criar um relatório independente, diferente. Tá, tem o botão filtro aqui. Ó. Tem tanta opção nesse programa que eu esqueci de falar, né? Tem aqui a filtrar. Para o COS especificamente. Então, tem um filtro aqui poderoso, ó, onde eu posso clicar aqui e colocar qualquer lógica que eu quiser. Por exemplo, o campo, eu quero filtrar lá, qualquer um dos campos. Por exemplo, eu quero a região igual. Eu quero só sul. Então, tudo é região sul. Se eu mandar apertar o raiozinho aqui, ó, lá, tá vendo? Todo sul. Mas eu quero mais, eu quero sul, a lógica, ou né? Eu quero sul e eu quero que a data. Não, que a data não. O carregamento seja maior que 100%. É que o carregamento em relação à corrente seja maior do que 80%. E já identifica 80 percentual. Tá ali? Okay. Aí. Vamos ver se é verdade. O carregamento em relação lá, 98, 86, todos acima de 80. Né? E aqui eu posso fazer combinação de filtro, inclusive filtro sobre filtro, usando parênteses. Aí pode salvar o filtro? Pode salvar o filtro, se eu clicar aqui, por exemplo. Às vezes você faz um esquema de filtro aí, depois você para não ter que preencher tudo de novo, né? Eu salvo aqui, ó. Por exemplo, filtro. Se eu limpar aqui, limpei o filtro. Aí só basta abrir aquele arquivo de filtro. Aí, e mandar aplicar. Em que situação ele utiliza o AND ou o OR? AND é E. As duas condições têm que ser verdadeiras para ele trazer. Ou é uma das duas ser verdadeira. Por exemplo, eu quero que seja da região sul ou o carregamento maior que 100, que não importa a região. Ele não intercola. Não, aí é uma ou outra, né? Tem que satisfazer uma. Ele já joga ali.
Você lembra de O sistemas end que digitais faz a aqui lá? interpolação. A porta lá, a porta OR. Ok. Além disso, eu posso exportar isso aqui para o Word ou para o Excel, essa tabela inteira aqui.